Bom dia, colega, bem-vindo ou bem-vinda a mais um dos meus vídeos, neste caso um vídeo especial porque é o último vídeo antes das festas de Natal e fim de ano de 2021 e, portanto, aproveito para desejar a todos boas festas e principalmente que 2021 vos traga tudo aquilo que desejam. Ou pelo menos uma boa parte daquilo que desejam, porque é difícil trazer sempre tudo aquilo que nós queremos. Os meus últimos vídeos têm sido feitos na área das métricas e analytics e eu decidi fazer este também dentro desta área e neste caso concreto muito ligado a um processo fundamental dentro da gestão de recursos humanos, que é o processo de retenção de talentos. Portanto, vamos falar de retenção de talentos e de métricas de retenção de talentos. A retenção de talentos é hoje dito por muitas pessoas como o processo de RH que maior rentabilidade pode gerar para uma organização. Basta dizer que, por exemplo, numa grande organização de tecnologias de informação nacional, mas espalhada por várias partes do mundo, o CEO disse aqui há uns dias numa conferência em que eu assisti que substituir um engenheiro de desenvolvimento de software da sua empresa custava 100 mil euros e que no ano anterior ele tinha perdido 15, o que significava que tinha perdido 1.500.000 só com o processo de não retenção. Portanto, se a diretora ou o diretor de recursos humanos dessa organização tivesse conseguido reduzir a taxa de saídas voluntárias em 50%, provavelmente tinha posto cerca de 750 mil euros dentro daquela organização. Isto prova a importância do processo de retenção, que não passa só por isto, passa por muito mais do que isto. E é hoje relativamente fácil calcular qual é o custo de saída e de uma nova admissão, portanto o custo da não retenção de um profissional. Em termos médios diz-se que substituir uma pessoa custa entre 150% a 200% do seu salário anual. No meu livro sobre Scorecard Capital Humano vem aliás um estudo de substituição de um delegado de informação médica de Braga e na verdade é cerca de 2 vezes o seu salário anual. Mas mesmo que não fosse 2 vezes, mesmo que fosse só uma vez, é um custo elevadíssimo para as organizações. Portanto, trabalhar bem este processo de retenção é de facto uma mais-valia para a organização. Neste caso concreto, eu costumo dizer, e aliás ensino nas minhas aulas, que há essencialmente 2 maneiras de trabalhar em termos práticos a retenção, não com muitas teorias, mas em termos muito práticos. Um é a anteriori e o outro é a posteriori. A anteriori, aquilo que nós temos que fazer é ter a capacidade de medir o impacto e o risco de saída de um conjunto de pessoas que são pessoas-chave dentro da organização e, de acordo com esta medida, tomar as decisões que nos pareçam mais adequadas. Se nós cruzarmos exatamente o risco e o impacto de saída, fazemos um gráfico relativamente simples de fazer e com o elevadíssimo impacto em termos de gestão de recursos humanos. Depois disso, é não ficar apenas pelo gráfico e implementar medidas, por exemplo, para reter aqueles que eu considero os águias, que são aqueles que têm asas para voar, portanto têm um risco de saída elevado, e aqueles que têm um forte impacto na organização. Se alguém tem um score elevado em impacto na organização e ao mesmo tempo um score elevado em risco de saída, é melhor a organização começar a pensar rapidamente o que é que tem que fazer para o reter. Neste caso concreto,
Portanto, a primeira parte é a anteriori. A posteriori também é muito simples, é trabalhar de uma forma profissional e quantificada a saída das pessoas através da entrevista de saída, a entrevista de cessação, registar-se sempre que há uma saída voluntária, haver uma entrevista de cessação e registar nessa entrevista, nesse documento, quais são as principais razões de saída e depois, ao fim de 6 meses, ao fim do ano, fazer uma análise estatística relativamente simples por departamento, por tempo de casa, enfim, pode ser feita de várias maneiras e pode ser cruzada de várias formas, dos dados retirados dessas fichas de entrevista de cessação. Se fizermos isto, permite-nos perceber quais são as principais razões para as pessoas saem e onde é que estão situadas, se é no início da carreira, se é no departamento A, no departamento B ou no departamento C, enfim, é possível tirar isto e depois, com base nisso, tomar medidas para futuros. Havia muito mais para dizer sobre esta área, mas o tema desta área não é exatamente a retenção, é essencialmente as métricas sobre retenção. E eu dir-vos-ia que é muito importante ter estas métricas, nomeadamente aquilo que eu chamo a taxa de abandono, a taxa de saídas voluntárias. E a taxa de saídas voluntárias não é mais do que o número de a taxa de saídas voluntárias não é mais do que o número de FTEs, o número de pessoas a tempo inteiro saídas durante um determinado período sobre o número total médio de FTEs durante esse período. Portanto, nós pegamos no número de pessoas que saíram voluntariamente, dividimos pelo número médio de colaboradores ou de FTEs durante esse período e temos a taxa de saída voluntária. Imaginem que a taxa de saída voluntária significa que em cada 100 dos nossos colaboradores saem, por exemplo, 5. Eu dir-vos-ia que é uma taxa de saída voluntária perfeitamente aceitável, dependendo um bocadinho do negócio, mas é aceitável. Se for entre 5 e 10, eu diria que é razoável. Se for mais do que 10, eu diria que começa a ser preocupante, e se for mais do que 20 ou 25, é melhor formarem uma equipa e para analisar esse problema e verem, porque o custo, o impacto de saída de 25% das pessoas é elevadíssimo para a organização. Mesmo que me venham dizer que são áreas em que as saídas voluntárias são muito grandes. Eu conheço, aliás, empresas onde praticamente a taxa é de 100%, ou seja, as pessoas saem praticamente no mesmo ano, renovam toda a gente. É evidente que não é exatamente isto, há pessoas que se vão mantendo, mas o número de pessoas que saem é muito elevado. Mesmo quando isto existe e quando são este tipo de indústrias, vale a pena pensar e vale a pena analisar e vale a pena calcular o custo disto e qual seria o benefício se fossem tomadas determinadas medidas que pudessem reduzir, por exemplo, para metade ou para 1/3 a saída destas pessoas. Temos depois a taxa de reposição. A taxa de reposição é o número de FTEs admitidos no período sobre o número de FTEs saídos no mesmo período. Temos a taxa de rotação de colaboradores, e que é o número de FTEs saídos no período mais o número de FTEs admitidos nesse período a dividir por 2 sobre o número médio total de FTEs nesse período. Temos a taxa de movimentação interna, que também é uma taxa muito interessante, que é o número de FTEs que mudaram de função ao setor sobre o número de FTEs no período. Há muitas mais que se poderiam, muitos outros que se poderiam ser, por exemplo, considerados, como por exemplo a percentagem de saída voluntária de colaboradores de elevada performance, já é um aprofundamento de uma determinada taxa com uma visão mais estratégica, a percentagem de pessoas que saíram da nossa organização diretamente para a concorrência direta, por exemplo, também
é também um indicador estratégico que pode ser importante. A percentagem de colaboradores que saíram voluntariamente da nossa organização para um conjunto de empresas, por exemplo, as 10 maiores empresas do mercado, também é um indicador interessante. O que é fundamental é ter indicadores sobre esta área. O básico é a taxa de abandono ou a taxa de saídas voluntárias, mas a partir daí podem ser feitas muitas. Pode-se, por exemplo, medir a taxa de saídas voluntárias no primeiro ano, que é não só um indicador de retenção, mas também um indicador relativo à qualidade do recrutamento e do acolhimento e integração. Enfim, há muitos indicadores que a partir destes podem ser feitos e que devem ser feitos se nós, enquanto profissionais de recursos humanos, queremos ter uma visão estratégica e falar uma linguagem que eu chamo a linguagem de gestionês, que é a linguagem dos gestores e que os outros entendem e valorizam. Por hoje fico por aqui, obrigado, boas festas!